A Revolução Mexicana, que eclodiu com um chamado às armas em 20 de novembro de 1910, representou um período de profunda convulsão social e política na história do México. A insatisfação crescente com o longo regime autoritário de Porfírio Díaz, conhecido como El Porfiriato, semeou as sementes da revolta. Díaz, que governava desde 1876, havia modernizado o país, mas à custa das liberdades políticas e com grande desigualdade social. A oposição a seu governo se cristalizou em torno de figuras como Francisco Ignacio Madero González, que clamava por sufrágio efetivo, não reeleição. Esse movimento inicial desencadeou uma série de levantes liderados por diversos caudilhos com agendas distintas. No sul, Emiliano Zapata defendia a reforma agrária, enquanto no norte, Francisco Pancho Villa emergiu como uma força revolucionária dominante. A complexidade da Revolução Mexicana reside precisamente nessa diversidade de objetivos e na atuação de personagens multifacetados, como Rodolfo Fierro. No turbilhão da Revolução, particularmente no estado de Chihuahua, a figura de Francisco Villa ganhou proeminência. Nascido Doroteo Arango, Villa adotou esse nome e se tornou um líder carismático, conhecido por sua habilidade a cavalo e suas estratégias militares à frente da temida Divisão del Norte. Sua liderança forte e personalidade marcante foram cruciais para atrair e manter um grande número de seguidores. Para financiar seu exército, Villa recorreu a diversas táticas, incluindo a apreensão de gado e até a emissão de sua própria moeda. Nesse contexto de luta e instabilidade, um homem se destacaria como um dos mais leais e temidos tenentes de Villa, Rodolfo Fierro. Fique comigo e conheça a trajetória de Rodolfo Fierro, o temido El Carnicero. Executor implacável e braço direito de Pancho Villa, sua reputação de crueldade extrema o tornou uma das figuras mais temidas da Revolução Mexicana. Alguns o viam como a personificação do lado mais sombrio de Villa, mas até onde ia sua lealdade? Descubra essa história. Bem-vindo ao canal A História por Trás da Foto. Os anos de formação, da Sinaloa ao envolvimento inicial. As informações sobre o ano exato do nascimento de Rodolfo Fierro são conflitantes. Algumas fontes indicam que ele nasceu em 27 de julho de 1880, em El Fuerte, Sinaloa. No entanto, outras fontes apontam para o ano de 1885, baseando-se na informação de seu certificado de óbito, que indicava que ele faleceu com 30 anos, em 1915. Há ainda uma menção ao ano de 1882 como seu ano de nascimento em Charay, El Fuerte. Essa incerteza reflete a dificuldade em precisar detalhes biográficos de figuras desse período turbulento. Independentemente da data precisa, é certo que Fierro nasceu na vila de Charay, município de El Fuerte, no estado de Sinaloa. Seus pais biológicos foram Víctor Félix e Rosa López Castro, uma mulher terrueca que trabalhava como empregada na casa de Gumercindo, e Venância Fierro. Fierro foi abandonado por seus pais biológicos e criado pela família Fierro, que o adotou. Ele cresceu como um dos 7 filhos da família adotiva. Em seus anos de formação, Fierro demonstrou aptidão para a matemática na escola. Seu pai adotivo, Dom Gumercindo, presenteou-o com seu primeiro cavalo, chamado Pintó, como recompensa por seu bom comportamento.
Ainda criança, Fierro gostava de reviver eventos históricos, especialmente encenando Benito Juárez fuzilando o imperador Maximiliano no Cerro de las Campanas. Havia também uma frase que lhe era frequentemente dita: "Quando eu for general", o que sugere uma ambição precoce por poder e posição militar. Desde cedo, desenvolveu uma predileção por uísque, consumindo-o em grandes quantidades. Além disso, apreciava rinhas de galo, jogos de cartas, corridas de cavalos e dança, indicando uma inclinação para atividades de entretenimento e talvez para o risco. Esses primeiros anos oferecem vislumbres da personalidade de Fierro, revelando inteligência, afinidade por cavalos, interesse por autoridade e uma tendência a vícios. Antes de 9 de outubro de 1906, Fierro já havia se mudado para Hermosillo, Sonora, onde se casou com Maria de la Luz de Sens Peralta, filha de Dom Pedro de Sens, um homem rico de Sonora. Eles tiveram pelo menos uma filha, Maria de la Luz Agustina Fierro de Sens, que nasceu em 28 de agosto de 1907. Tragicamente, sua esposa Luz faleceu em 18 de dezembro de 1907, devido a complicações de saúde. No ano seguinte, sua filha também adoeceu e morreu em 19 de outubro de 1908. Essas perdas tiveram um impacto profundo em Fierro, levando-o a um período de luto intenso e consumo excessivo de álcool. Por volta de 1908, Fierro alistou-se no 27º Corpo Rural, sob o comando de Luiz Medina Barrón, por recomendação de José Maria Paredes. Nessa função, destacou-se por sua bravura e inteligência. Mais tarde, trabalhou para a ferrovia South Pacific, inicialmente como freteiro e depois como maquinista. O suposto encontro entre Fierro e Pancho Villa em 4 de junho de 1912, quando Villa foi preso e levado para a Cidade do México, não tem confirmação histórica. O primeiro contato documentado entre Fierro e Villa ocorreu em 1913, quando Fierro se juntou à Divisão do Norte e rapidamente se tornou um dos homens de confiança do líder revolucionário. A entrada na Divisão do Norte, a lealdade a Pancho Villa. Rodolfo Fierro se juntou às forças revolucionárias em setembro de 1913. Alguns relatos sugerem que ele foi capturado por Tomás Urbina, um compadre, amigo íntimo associado, de Pancho Villa, enquanto trabalhava na ferrovia. Acredita-se que o encontro entre Fierro e Villa ocorreu após a Revolução Maderista. Sua entrada na Revolução parece ter sido mais oportunista ou até mesmo forçada, em vez de motivada por convicções ideológicas profundas, o que se alinha com sua posterior imagem de executor implacável, mais do que de pensador político. O fato de ter se juntado em 1913 situa seu envolvimento após as fases iniciais da Revolução, que começaram em 1910. A lealdade de Fierro a Pancho Villa se desenvolveu rapidamente e se tornou uma de suas características mais marcantes. Villa reconheceu em Fierro alguém que o seguiria até o fim. Villa valorizava essa lealdade acima de outras virtudes, sabendo que Fierro permaneceria ao seu lado, mesmo quando outros apoiadores se afastassem. Fierro era frequentemente visto ao lado de Villa em fotografias, incluindo o desfile da Vitória nas ruas da Cidade do México, no Palácio Presidencial, e em reuniões com o general americano Hugh Scott. Essa lealdade aparentemente inabalável, apesar da própria brutalidade de Fierro, sugere uma dinâmica complexa em que Villa talvez ignorasse ou até incentivasse as tendências mais sombrias de Fierro por causa dessa devoção. O batismo de fogo, o papel crucial na Batalha de Tierra Blanca. A participação de Rodolfo Fierro na Batalha de Tierra Blanca, em 23 de novembro de 1913, foi fundamental. Essa batalha representou uma vitória significativa
para a Divisão del Norte de Vila contra as forças federais de Victoriano Huerta. Antes do confronto, Fierro foi enviado ao sul para destruir os trilhos da ferrovia, impedindo com sucesso o avanço dos soldados federais. Durante a batalha, enquanto os 5.500 soldados de Vila enfrentavam cerca de 7.000 tropas federais, Vila executou uma manobra de flanqueamento com a cavalaria. Simultaneamente, Fierro tomou uma iniciativa audaciosa. Ele carregou uma locomotiva com explosivos, dinamite e espoletas e a lançou contra os vagões de trem dos soldados federais, causando uma explosão massiva e pânico entre o inimigo. Esse ato é considerado um momento crucial da batalha. Em seguida, Fierro perseguiu uma locomotiva em fuga a cavalo, saltou para dentro dela, atravessou os telhados dos vagões e matou a tiros o caldeireiro e o condutor, parando completamente o trem e impedindo a fuga dos soldados federais por via férrea. Após a batalha, todos os soldados federais capturados foram, segundo relatos, executados. As forças de Vila alcançaram uma vitória significativa, apreendendo 4 locomotivas, 7 metralhadoras, cavalos, rifles e 400.000 cartuchos de munição. A vitória de Vila em Tierra Blanca representou uma derrota esmagadora para Huerta. As ações de Fierro nessa batalha demonstraram sua audácia, bravura e eficácia como figura militar, mesmo que seus métodos fossem brutais. Esse evento elevou consideravelmente sua posição dentro das fileiras de Vila e consolidou sua reputação por ações ousadas e decisivas. El Carniceiro em ação, atos de violência e execuções notórias. A reputação de Fierro como El Carniceiro foi construída sobre inúmeros relatos de sua crueldade. O romance El Águila y la Serpiente, de Martín Luis Guzmán, popularizou seu apelido ao narrar a alegada execução em massa de mais de 300 soldados orosquistas, seguidores de Pascoal Orozco, após sua captura. Os prisioneiros foram levados a um grande campo com Fierro em uma extremidade e um muro na outra. Foi-lhes dito que poderiam escapar e ser livres se alcançassem o muro e o escalassem. Em grupos de 10, foram obrigados a correr, e Fierro os abateu com sua pistola, enquanto seus soldados lhe forneciam armas frescas. Apenas um homem teria escapado, e isso quando Fierro fez uma pausa para massagear o dedo indicador dolorido. O tiroteio teria durado 2 horas, embora esse relato seja amplamente divulgado e tenha se tornado uma história definidora associada a Fierro. Algumas fontes sugerem que ele pode ter sido ficcionalizado ou exagerado por Guzmán, que estava escrevendo um romance. É importante apresentar essa narrativa como uma lenda que contribuiu significativamente para sua notoriedade, reconhecendo a possibilidade de ter sido embelezada. Outro relato descreve Fierro se envolvendo em uma discussão sobre se um homem baleado cairia para frente ou para trás. Para resolver a aposta, Fierro atirou no homem, que caiu para frente, comprovando o ponto de Fierro. John Reed, em seu relato, narra um incidente ocorrido do lado de fora de um teatro em Durango, onde um homem embriagado perguntou a Fierro que horas eram. Fierro, ofendido por ter sido interpelado primeiro, teria dito: "Você, como ousa falar comigo antes que eu fale com você primeiro?" E atirou nele, matando-o. Enquanto trabalhava como superintendente ferroviário de Vila, Fierro foi publicamente repreendido por Vila por um trem que transportava água de abastecimento ter chegado 35 minutos atrasado. Ao chegar, Fierro teria atirado no condutor como vingança por sua humilhação. Esse ato gerou conflitos entre os trabalhadores ferroviários, que geralmente apoiavam Vila. Em outro incidente, Fierro embriagado matou um trabalhador ferroviário simplesmente por esbarrar nele na plataforma. Esse último ato de violência contra trabalhadores ferroviários teria levado Vila a agir.
Villa permitiu que um juiz começasse a coletar evidências contra Fierro em relação às suas ações, embora o juiz tenha implorado para ser removido do caso por medo de retaliação de Fierro. Esses relatos, sejam eles totalmente factuais ou embelezados através da repetição, consistentemente retratam Fierro como um homem com um temperamento extremamente volátil, um desprezo casual pela vida humana e uma inclinação para resolver desentendimentos com violência mortal. Eles ilustram o clima de medo e impunidade que aparentemente o cercava. O incidente internacional. O assassinato de William Benton. O assassinato de William Benton, um proprietário de terras britânico, em 17 de fevereiro de 1914, gerou grande controvérsia. Benton possuía uma fazenda de gado no México, e suas terras e gado foram confiscados pelas forças de Villa. Existem relatos conflitantes sobre as circunstâncias de sua morte. Uma versão afirma que Benton invadiu o quartel-general de Villa em Ciudad Juárez, exigindo suas terras de volta. Villa se recusou, e Benton teria tentado sacar uma pistola de 6 tiros. Ele foi então derrubado, submetido a uma corte marcial formal por tentativa de assassinato, considerado culpado, executado e enterrado. Outra versão sugere que Benton realmente sacou sua pistola, mas foi apreendido e levado para fora da cidade à noite. Ele foi então levado para o deserto, onde uma cova foi cavada. Acredita-se que Fierro golpeou Benton na cabeça com uma pá e depois o jogou na cova sem verificar se ele ainda estava vivo. Um terceiro relato simplesmente afirma que Villa atirou nele diretamente ou Fierro o fez. Ou que Fierro conteve Benton, levou-o para o deserto e o espancou até a morte com uma pá. O governo britânico apresentou um significativo protesto diplomático, através de canais americanos, em relação à morte de Benton, causando um incidente internacional. O incidente fez com que alguns apoiadores americanos de Villa se afastassem e reconsiderassem seu apoio. O assassinato de Benton destaca o potencial da violência revolucionária para ter repercussões internacionais significativas, demonstrando que as ações das forças de Villa, particularmente aquelas envolvendo estrangeiros, estavam sujeitas a escrutínio externo. Também ressalta a disposição de Villa em proteger Fierro, ou pelo menos assumir a responsabilidade pelo resultado, apesar das consequências diplomáticas. Além da brutalidade, outras facetas do general Fierro. A participação de Fierro na Revolução se estendeu além de seu papel como executor. Ele alcançou o posto de general de brigada na Divisão del Norte. Outras fontes o mencionam como major-general. Sua patente indica uma posição de liderança significativa dentro do exército de Villa. Isso sugere que Villa confiava a ele responsabilidades militares importantes, não apenas execuções. Por um breve período, Fierro foi encarregado de administrar as operações ferroviárias de Villa. No entanto, seu comportamento violento, como atirar em um condutor por atraso e em outro trabalhador por esbarrar nele, levou à sua remoção desse cargo. Villa prometeu uma investigação, provavelmente para apaziguar os trabalhadores ferroviários indignados, mas provavelmente não tinha a intenção de punir Fierro severamente. Fierro também desempenhou um papel em outras batalhas. Por exemplo, liderou o ataque vilista na Batalha de Celaya, que resultou em uma derrota decisiva para Villa contra as forças de Álvaro Obregón em abril de 1915. Fierro também estava encarregado do Oeste e atacou uma força bem entrincheirada em Tuxpan, Veracruz, em março de 1914, sofrendo uma derrota com perdas significativas. Ele também foi derrotado em Lagos por Manuel Diegues. Após as sangrentas derrotas em Celaya e León, na primavera de 1915, Fierro liderou um ataque relâmpago de cavalaria do norte até os arredores da Cidade do México. Isso foi visto como um ato de desafio, em vez de necessidade estratégica.
e foi comparado a ações de cavalaria na Guerra Civil Americana. Ele também tentou tomar o Cerro de la Cruz na Batalha de León sem consultar seu superior, resultando em pesadas baixas. Fierro era considerado um comandante de campo habilidoso, conhecido por sua bravura imprudente. Esses detalhes revelam que Fierro, apesar de sua brutalidade e impulsividade, também foi um participante capaz e ativo nos aspectos militares da Revolução, demonstrando tanto pensamento estratégico em alguns casos, como em Tierra Blanca, quanto coragem pessoal, embora frequentemente entrelaçada com violência. Suas funções de liderança e participação em grandes batalhas indicam que ele foi uma figura significativa na estratégia militar de Villa. A relação complexa, a dinâmica entre Villa e Fierro. A relação entre Pancho Villa e Rodolfo Fierro era complexa e intrigante. Este demonstrava uma lealdade fanática ao líder revolucionário, sem registros de envolvimento em conspirações ou traições contra ele. Villa reconhecia essa fidelidade inabalável e confiava em Fierro para realizar o trabalho sujo que não estava disposto ou não podia executar pessoalmente. Ele era, essencialmente, seu pistoleiro de confiança. O comandante o protegia das consequências de suas ações assassinas, valorizando sua lealdade acima da indignação que essas atitudes, por vezes, causavam até entre os próprios homens. Apesar dos vícios do subordinado, particularmente o álcool, hábito geralmente proibido por Villa, sob pena de execução, esses eram tolerados, possivelmente pela utilidade e dedicação demonstradas. Ao contrário de seu chefe, Fierro apreciava beber. Alguns historiadores o veem como o lado sombrio ou o ferro de Villa, representando suas tendências mais maliciosas e brutais. Poucos conseguiam controlá-lo, e o revolucionário parecia ser uma dessas raras figuras. Sua presença acalmava, ao menos em parte, os impulsos mais extremos do companheiro. A relação entre os dois era simbiótica. Fierro oferecia lealdade inquestionável e um meio eficaz de impor disciplina e eliminar inimigos, sem que o chefe precisasse se envolver diretamente em cada ato brutal. Em troca, recebia poder, proteção e um propósito dentro do movimento. A interação entre ambos revela um jogo complexo de necessidades e dependências, no qual a crueldade de um era instrumentalizada pelo outro. O fim inesperado, a morte na Lagoa de Casas Grandes. O fim de Rodolfo Fierro chegou de forma inesperada em 14 de outubro de 1915. Algumas fontes mencionam 13 de outubro de 1915. Seu certificado de óbito teria indicado que ele morreu aos 30 anos em 1915, sugerindo um ano de nascimento de 1885. Ele morreu afogado em areia movediça ao atravessar a Lagoa de Casas Grandes, também referida como Lago Guzmán ou Laguna de Mormones, em Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Na época, a Divisão del Norte de Villa havia sofrido derrotas significativas em Celaya e León, e Villa estava se reagrupando em Sonora. Fierro estava, segundo relatos, marchando em direção a Cananeia, Sonora, para se juntar a Villa. Seu cavalo ficou preso na areia movediça, e ele foi jogado para fora. O peso de seu cinto, carregado de moedas de ouro e outros materiais, como armas, é frequentemente citado como um fator significativo que o impediu de escapar da areia movediça. Algumas lendas até sugerem que seu colete estava cheio de moedas de ouro, fazendo-o afundar mais rapidamente. No entanto, uma fonte questiona a ideia de grande riqueza em um exército em franca derrota. Alguns relatos sugerem que seus próprios homens, a quem ele havia aterrorizado, deliberadamente não o resgataram, chegando a provocá-lo e jogando laços apenas fora de seu alcance enquanto ele lutava. Seu corpo foi finalmente recuperado por Kingo Nonaka, um fotógrafo e médico de combate japonês da Revolução Mexicana.
Mais tarde, foi enterrado em Chihuahua. Uma fotografia de seu corpo após o afogamento existe. A morte de Fierro é irônica. Um homem conhecido por sua eficiência brutal e controle sobre os outros encontrando um fim nas mãos da natureza, possivelmente exacerbado pelo medo e ressentimento que ele inspirou em seus próprios homens. As histórias de seus homens deliberadamente o deixando afogar sugerem uma profunda falta de lealdade para com ele, contrastando com sua própria lealdade feroz à vila. Legado e memória. A figura de Rodolfo Fierro na história mexicana. Rodolfo Fierro é lembrado na história e na cultura popular mexicana principalmente por sua extrema brutalidade e pelo papel de executor implacável e braço direito de Pancho Villa, o que lhe rendeu o infame apelido de El Carnicero. Ele é frequentemente retratado como a personificação da violência que marcou partes da Revolução Mexicana. Para alguns historiadores, Fierro representa o lado sombrio de Villa. Sua figura ganhou notoriedade na literatura, especialmente no influente romance El Águila y la Serpiente, de Martín Luis Guzmán, que ajudou a consolidar as lendas ao seu redor. No cinema, sua imagem também foi perpetuada. Charles Bronson teria interpretado Fierro no filme Villa Rides, 1968. Apesar do medo que inspirava até mesmo entre os soldados de Villa, Fierro permaneceu leal até o fim. Villa, por sua vez, sentiu profundamente sua perda. O legado de Fierro, contudo, é marcado quase exclusivamente por sua reputação de violência extrema, tornando-o um símbolo duradouro da brutalidade da Revolução. Sua atuação em eventos como a Batalha de Tierra Blanca, somada aos numerosos relatos de sua crueldade e desprezo pela vida humana, evidenciam sua importância, ainda que sinistra, no movimento revolucionário. A relação entre Fierro e Villa, baseada em uma lealdade absoluta e numa dependência mútua alimentada pela violência, revela uma dinâmica inquietante no contexto da guerra. Suas ações, sejam baseadas em relatos factuais ou lendas embelezadas, consolidaram seu lugar como um símbolo dos aspectos mais sombrios da Revolução.